eu sou Laura Brito, estudante de nutrição, monitora do Lab Nutrir. E hoje, 26 de outubro, está no ar mais um episódio da segunda temporada do Nutrir em Ação, o podcast do Lab Nutrir, o primeiro laboratório vivo a céu aberto do país. Antes de prosseguirmos, vale relembrar que podemos ter alterações na qualidade do áudio, pois seguindo as recomendações da OMS para a prevenção do coronavírus, seguimos gravando cada um de sua casa. Hoje, nossa conversa vai ser sobre algo que está bem pertinho da gente, a cozinha do dia a dia, da nossa casa. Iremos falar como nossas escolhas são resultados do que aprendemos e como elas impactam o ambiente em que estamos. A cozinha de nossa casa é um espaço repleto de possibilidades. Um ingrediente pode ser utilizado de várias formas. E com poucos alimentos podemos fazer uma refeição completa, quando conhecemos várias formas de preparo, corte e até mesmo de servir. Na temporada passada, falamos sobre o texto Cozinha Circunstancial, escrito pela nutricionista Neide Rigo e divulgado em seu blog, o Come-se. Hoje, vamos retomar algumas questões dele. Nossa cozinha deve ser dinâmica, envolvida com o ambiente em que estamos inseridos. Esse ser cíclico que a cozinha deve ser faz dela sustentável. Pelo menos é assim que deveria ser. A cozinha de casa é uma cozinha de adaptações. Adequamos o cardápio com o que temos, aos alimentos da estação. Devemos buscar a utilização de forma integral deles. É aquela história da resiliência. Entender e saber a dinâmica de uma cozinha não é algo que aprendemos da noite para o dia. São com os erros e acertos. É ver que o tempo que eu deixei o tempero refogando foi demais e por isso ele queimou. E na próxima vez, terei mais atenção. Aplicar as técnicas que aprendemos com os nossos avós, pais, amigos. Saber que se eu colocar um pouco de água e vinagre naquele pote de mostarda que está quase acabando, vai me render um belo de um molho de salada. São atitudes como essas que nos fazem dançar com as diversas possibilidades da cozinha. Estudo da Universidade de Cambridge, realizado em 2017, aborda o termo alfabetização alimentar. No estudo, vários são os atributos levados em consideração para se saber sobre o grau de conhecimento dos indivíduos, indo desde saber de onde vem o alimento, a autoconfiança do indivíduo na cozinha, o interesse em aprender e tantos outros atributos. No estudo, eles ressaltam a importância do conhecimento sobre alimentos e quanto elas influenciam em nossas decisões alimentares. Os pesquisadores falam: apoiar e desenvolver a alfabetização alimentar explicitamente pode fornecer de maneira mais eficaz a estrutura necessária para navegar no sistema alimentar atual e tomar decisões mais saudáveis. Esta temática é bem ampla e gera grandes reflexões. Por isso, hoje, temos a enorme honra de ter com a gente a professora doutora Célia Márcia, nutricionista, doutora em Ciências da Saúde pela UFRN e professora na mesma instituição de várias disciplinas, sendo uma delas nutrição e dietética. Para começar, estamos felizes com a sua presença conosco nesse episódio, professora. Para falarmos sobre alfabetização, letramento alimentar, diante da sua experiência, você acredita que saber sobre as possibilidades de uma cozinha permite ao indivíduo um melhor letramento alimentar? Eu me sinto privilegiada por essa oportunidade que vocês me dão de estabelecer um diálogo sobre essa temática. E, de cara, é importante que delimitemos, o nosso lugar de fala, o de mulher, de mãe, de nutricionista, de professora de nutrição, de ser social, de ser social fragilizado, não somente pelo momento sanitário particular que estamos vivenciando, mas também pela forma de inserção social que nós, mulheres, mães, nutricionistas, professoras, são percebidas e são mobilizadas, em relação às decisões alimentares. Onde quer que elas estejam, em particular no ambiente domiciliar, independentemente do conjunto de atividades profissionais exercidas por elas, do volume de atividade, se são provedoras principais ou não, independentemente das cargas psíquicas e emocionais que carregam em suas costas, ou melhor, em suas mentes.
Ou seja, não é possível dissociar nossa fala dos determinantes e condicionantes relacionados à segurança alimentar e nutricional das pessoas, individual ou coletivamente. Vocês me provocam sobre a ambiência domiciliar e como a dinâmica no preparo de alimentos em casa pode favorecer o letramento alimentar. Guardadas as origens, guardadas as distinções do termo letramento, nesse contexto aplicado ao desenvolvimento de atitudes assertivas em relação à alimentação saudável, faço-me valer da ideia do Fernando Lefebvre, da USP, quando ele trata do drama comunicativo em saúde e nos provoca dizendo que no terreno da saúde e da doença, empoderar é tornar o sujeito leigo suficientemente técnico. No terreno da saúde e da doença, empoderar é tornar o sujeito leigo suficientemente técnico. Essa ideia é interessantíssima, mas não ocorre isolada dos contextos, né? Sejam sociais, educacionais, políticos, econômicos. Não deve ser dissociada das condições de cada um, indivíduo, família, sociedade. Se for o caso, se assim for considerada, corre-se o risco de a gente cair naquela perigosa seara de culpabilização das vítimas, né? Tão bem aplicada por vários autores da área da educação em saúde, o Vitor Walsh. Precisamos criar condições coletivas para tanto com responsabilização do Estado como semeador e viabilizador de cenários favoráveis. E isso acontece por meio de políticas públicas intersetoriais. Então, como é que a gente contempla a dialética da responsabilidade individual e as necessidades coletivas? Iniciativas em defesa da compreensão das dificuldades que representam possíveis obstáculos para se adotar a comida de verdade não ocorrem isoladas, né? Elas não fazem acontecer-se isoladas. O exemplo mais ilustrativo foram os recentes ataques ao Guia Alimentar Brasileiro, que todos nós acompanhamos e nos posicionamos, né, em favor do guia e, naquele momento, com muita preocupação em relação às mudanças propostas pelo mapa, né? A professora nos faz refletir sobre o dever do Estado para que o letramento alimentar seja alcançado. Afinal, de nada vale saber cozinhar se não temos o que cozinhar. É um ponto importante para a reflexão. Então, o construto da autonomia, consciência e atitude em busca da alimentação saudável, ela precisa ser praticada em casa, na escola, em todos os lugares e momentos de convívio e de convivialidade, inclusive pelas mídias sociais. E a gente tem feito isso, né? Agora, com o distanciamento e com a aproximação midiática. Propiciar à criança o desenvolvimento de habilidades na cozinha, a criança, o adolescente, as pessoas, enfim, requer tempo, planejamento, disposição pedagógica para o saber fazer, no cotidiano do aprender a viver juntos, do aprender a conhecer, do aprender a fazer. E eu digo a vocês, sem colocar a mão na massa, literalmente, isso não é possível. Outra característica no letramento é a autonomia. O quanto eu sei me adaptar às intempéries de uma cozinha e, como dito pela professora, isso é aprendido na prática. Atualmente, os aplicativos de comida estão em muito uso. São diversas as possibilidades na palma da nossa mão. Podemos ir ao mercado ou ao nosso restaurante preferido sem sair de casa. A professora Célia nos traz informações importantes sobre o uso desses apps e como podemos aprender a ter escolhas mais conscientes no uso dessa ferramenta. Essa questão sobre os aplicativos que facilitam o comer em casa, independentemente do funcionamento da cozinha da casa, já era relevante para estratos sociais diferenciados, mesmo antes da implementação das medidas de controle na pandemia. E fazendo recorte para os grupos sociais que têm acesso à alimentação.
Não estamos falando da maioria da população brasileira. É evidente o crescimento desse mercado a partir do momento que ocorreu o fechamento de restaurantes e lanchonetes, além da condição de trabalho home office, né? Escritórios, escolas. Muita gente desses estratos sociais estão em casa. O estudo Brasil Food Trends 2020 apresenta os critérios de conveniência e praticidade como justificativa da tendência de crescimento das opções por refeições prontas, congeladas, alimentos de fácil preparo e principalmente pelo delivery. E destaca que os consumidores baseiam suas escolhas de acordo com o ritmo de sua rotina e economiza tempo, economiza esforços para se alimentar. Ou seja, contraria o construto básico de intencionalidade do Guia Alimentar Brasileiro, de que o tempo não deve ser obstáculo para a adoção do fazer culinário em casa. Atrapalha as estratégias de superação relacionadas ao planejamento das atividades laborais em casa, desde o planejamento das compras, a prévia definição do cardápio, o domínio de técnicas culinárias, a própria divisão do trabalho, de compartilhar responsabilidades, a partilha de habilidades, né? Sabemos, sim, que o Zap de entrega, especialmente a partir da pandemia, ampliar as alternativas de serviços. Inclui mercadinhos, supermercados, quitandas, os quais poderiam potencializar escolhas saudáveis e sustentáveis. Para alguns, isso é possível, né? Isso foi possibilitado. Temos ao dispor opções de comida de verdade também, quentinhas, PF, pratos feitos, pães caseiros, bolos, empreendimentos de pequeno porte, familiares, próprios da cozinha afetiva e doméstica, também passaram a utilizar serviços de entrega. Entretanto, o marketing favorece as grandes redes pela convincente e insistente mensagem publicitária por meio de inúmeros canais, mas também, talvez principalmente, pelos cupons promocionais, né? Os campeões de venda têm sido a linha de fast food, combos de sanduíche, pizza, bebidas. Em uma matéria de O Joio e o Trigo, ainda em dezembro de 2019, se encontra uma questão digna de reflexão para nós agora, né? Agora e sempre. As pessoas fazem escolhas alimentares menos saudáveis por causa dos aplicativos? Ou os aplicativos existem porque as pessoas fazem escolhas alimentares menos saudáveis? Gente, o conhecimento alimentar e o compromisso social e político das pessoas distingue e define as suas opções. Reconhecer a interação em rede das implicações do sistema alimentar, em particular no ciclo da sustentabilidade dos modos de produção, sob perspectiva ecológica, nessa sublime relação sociedade-natureza, já seria impeditiva dessas escolhas. Se refletirmos, mesmo que isoladamente, sobre as condições de trabalho dos entregadores e demais colaboradores nas grandes redes de entrega, precarizadas, exploradas, gente que entrega comida e não tem o que comer. Certamente teríamos um movimento contrário de cidadania e estaríamos contribuindo sim para o letramento alimentar, pela recusa à adesão a esses serviços. Sem dúvida, um contraponto essencial à alimentação e nutrição, mas principalmente à vida. É isso que penso. Com essa fala, fica claro que nossas escolhas geram impactos no sistema alimentar e, consequentemente, na cadeia produtiva. Um sistema alimentar sustentável é feito com várias variáveis, não sendo apenas o saber cozinhar um determinante. A promoção desse sistema é mais ampla. Na questão anterior, introduzimos elementos sobre sistemas alimentares sustentáveis quando falamos das decisões éticas relacionadas à utilização dos aplicativos de entrega. Também em nossa casa, as decisões sobre a escolha dos ingredientes, os fornecedores, a origem, né, a fonte, as técnicas de preparo e de aproveitamento integral dos alimentos, as estratégias de economia de utilização de água e energia,
A separação do lixo, o destino do lixo orgânico e do material passível de reciclagem são alguns e tantos aspectos relacionados ao preparo dos alimentos, promotores ou não de um sistema alimentar sustentável. Ou seja, não necessariamente ou somente as habilidades na cozinha são suficientes. Além dos aspectos dietéticos, é necessário considerar outras dimensões: a ambiental, relacionada às formas de produção, comercialização e consumo de alimentos, a preocupação com formas de produção ambientalmente sustentáveis, livres de contaminantes físicos, químicos, biológicos, de organismos geneticamente modificados, a opção, por exemplo, pelos produtos agroecológicos atende a essa prerrogativa. A preocupação com a dimensão econômica, aquela velha e atual recomendação dos alimentos da safra, que inclusive está relacionada com o preço dos alimentos, né? Preocupações outras estabelecidas no âmbito do sistema alimentar, como as relações de trabalho, tal qual falamos sobre os conglomerados de aplicativos de entrega, e que também se aplica ao trabalho no campo. Precisamos reconhecer que as nossas escolhas retroalimentam o sistema alimentar e vice-versa. O sistema alimentar determina as nossas escolhas. Caso não façamos ou não adotemos movimentos individuais e coletivos que o reverta ou que contrarie o modus vivendi dominante, estaremos fortalecendo um sistema alimentar não sustentável. É importante pensar nessa fala, que nossas escolhas retroalimentam o sistema alimentar, então ele é reflexo delas. Devemos também resgatar que o Estado tem dever de prover instrumentos que possibilitem a nós termos melhores escolhas, desde políticas públicas, onde a alimentação adequada seja provida, e ferramentas de conhecimento. Por exemplo, o Guia Alimentar, que foi citado pela professora Célia Márcia algumas vezes. Atualmente, com toda essa preocupação da saúde, alguns alimentos têm recebido títulos de endeusamento, que fazem com que as dietas se tornem restritas. Professora, nos fale como esses títulos aos alimentos interferem em nossas escolhas. O caráter milagroso atribuído a alguns alimentos ou dietas tem ocorrido em paralelo às evidências científicas. Mesmo que, se fosse possível, reduzir a alimentação à dimensão biológica. Em caráter mais holístico, no mínimo contraria o sentido da alimentação enquanto prática culturalmente referenciada e baseada em práticas produtivas sustentáveis. O estímulo e propagação da medicalização do alimento, associada aos extremos da racionalidade dietética, parecem ser sempre auto-administráveis e escapam do espectro de formação e atuação do nutricionista. Em algumas situações, certamente tipifica-se como charlatanismo, pois se constitui formas de promoção de práticas terapêuticas, utilizando-se do discurso médico-nutricional, mas que não são reconhecidos pela comunidade científica e que objetivam o lucro financeiro. O estímulo ao consumismo e a promessa de padrões desejáveis socialmente, sejam estéticos, sejam de saúde, têm sido temperadas por artifícios do merchandising, questões de credibilidade, autenticidade, participação, envolvimento de celebridades e sempre estímulo ao autotratamento. Alguns reconhecem como modismo, né? Tem uma expressão cunhada de moditização da ciência, como fenômeno no qual o conhecimento científico, em meio aos jogos de poder, é utilizado em prol de interesses do mercado. Durante essa pandemia, reconhecemos por diversas vezes esse tipo de estratégia na área de saúde, né? Para fins políticos, para fins eleitoreiros.
Sem dúvida, essas promessas imediatistas interferem negativamente no processo de construção do conhecimento para a adoção de uma alimentação de fato saudável e sustentável. Desmistificá-las é papel de todos nós. E o nosso Código de Ética e Conduta estabelece claramente. É nosso dever, é dever do nutricionista adequar condutas e práticas às necessidades das pessoas, não cedendo aos apelos de modismo, ao apelo de pressões mercadológicas, midiáticas ou outros interesses financeiros. A gente só vai conseguir fazer isso analisando criticamente as questões técnico-científicas, metodológicas dessas práticas sugeridas. A gente precisa buscar elucidá-las com argumentos fundamentados em evidências científicas. Professora, muito obrigada pela sua contribuição. Você nos trouxe tantas reflexões, mostrando que a nossa cozinha vai além de pratos, panelas, alimentos. É um ser que, de fato, se relaciona com a sociedade, a partir das escolhas dos agentes nela inseridos. Não podemos deixar de convidar vocês para essas reflexões. Estamos em período eleitoral para a escolha de nossos representantes municipais. Em matéria de o joio e o trigo, é relatado que o Brasil enfrenta hoje a pior situação alimentar dos últimos 15 anos, que foi agravada dado o momento em que estamos vivendo. É parar e pensar na fala da professora Célia sobre os entregadores de aplicativos e deliveries. Gente que entrega comida e que não tem o que comer. A situação alimentar é urgente, porque só vive quem tem o que comer. E a alimentação é direito de todos. Por isso, conheça as propostas de seus candidatos para a promoção da alimentação adequada e saudável. Cabe trazer também a seguinte informação. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável preparou uma carta bem legal em defesa das políticas públicas municipais para a promoção da alimentação adequada. Vale a pena conferir, para que a gente consiga ver se essas são propostas dos nossos possíveis candidatos. Vamos deixar na descrição o link da carta e alguns outros links com assuntos que estiveram envolvidos na nossa conversa de hoje. Nosso episódio está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a sua atenção e companhia. Lembrando que dúvidas e sugestões estamos à disposição. Você pode nos encontrar no Instagram, @nutrirhorta, ou pelo nosso e-mail. Não se esqueça de seguir nosso podcast e compartilhar com os amigos. Nos vemos em breve. Até o próximo episódio. A pesquisa, entrevista e roteiro desse episódio foram realizadas por Vanessa Almeida, a gravação por Laura Brito, a edição de som e foto da capa do episódio de Juliana Lino.